Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a live de quarta, que está se tornando, na verdade, a oportunidade de eu passar conhecimento para vocês através de aulas. Então, tudo que eu trouxer aqui vão ser aulas sempre gratuitas, claro, e eu faço questão de interagir com vocês. Então, vou pedir para que vocês, seja quem entrar ao vivo, seja depois, para a gente poder trocar esses conhecimentos, né? Para a gente poder refletir juntos sobre esses temas tão importantes, né? Que despertam a nossa consciência, expandem cada vez mais o entendimento que a gente tem da vida e como isso é importante para a gente viver melhor, né? Para a gente aproveitar essa oportunidade nessa dimensão, nessa vida, né? E fazer as mudanças necessárias, importantes, não só por nós mesmos, né, mas também pelo coletivo, pelo planeta, pela humanidade, porque a gente já entendeu que a vida não é só isso aqui, que é importante fazer perguntas, que é importante querer entender como as coisas funcionam, né, e a gente que tá aqui junto, a gente sabe que autoconhecimento é vida, né. Então vamos começar. Eu vou já colocar aqui a imagem, né, como foi na última aula, né? Então, só um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Confirma para mim se tá dando para ver, por favor, se tá funcionando ok, o som também. Vamos, bom, eu vou falando, tá? E qualquer coisa vocês me avisam. Se não tiver, deixa eu ver aqui, apareceu uma mensagem. Se não tiver dando para ver, confirma para mim se está dando para ver a tela com as informações, por favor. Então, enquanto isso eu vou falando, né, explicando da onde que a gente está vindo com essa aula de hoje, né? Na última aula, que foi na quarta-feira passada, a live foi também sobre a lei da ajuda, que é o novo conceito de troca, né? A gente entender que ajuda é troca, não é só uma pessoa que recebe, né? Tá todo mundo recebendo. Mas ela era mais pela perspectiva daquele que ajuda, né? O que a gente chama de ajudante. Como a aula foi baseada nas ordens da ajuda de Bert Hellinger, porém eu tô trazendo para a gente expandir a visão espiritual da coisa, né? A gente debruçou um pouco mais. Então, hoje, a gente vai trazer, né, a parte que é mais do lugar do ajudado, tá? Então, a perspectiva do ajudado. Porque muitas vezes, a gente, quando a gente se coloca, né, nessa dinâmica de ajuda, parece que fica muito claro que a pessoa que ajuda sabe o que tem que fazer e a pessoa que é ajudada também sabe o que tem que fazer, né? E muitas vezes o ajudado, ele fica numa posição mais passiva, né? Mas quando a gente olha pela perspectiva da troca, que é energética, né? Então nós estamos trocando energia na dinâmica da ajuda. O ajudado, ele também tem um papel ativo no processo, né? Então é diferente quando a gente expande a perspectiva para a questão energética e espiritual. Aqui, pela visão da 3D, né, da Matrix, vamos dizer assim, fica muito limitado, né? Aproveitar tudo isso quando a gente está vivenciando isso com alguém, né? Então, quando a gente expande para a visão espiritual do que é ajuda, né, que é uma troca, a gente percebe que todo mundo sai ganhando, né? Tá? Então eu vou pedir para vocês confirmarem se tá dando para ver a imagem, por favor. Bem-vindas, do que eu tô colocando aqui, tá bom? E vamos lá, então, vamos, que eu tô pegando o tranco aqui, gente. Tô na minha TPM, então imagina, né? Vamos lá, então. Eu coloquei aqui, né, dois temas, né? Na verdade, são 5
5 bolinhas, né? Aí a de cima é a perspectiva lá da visão sistêmica de Bert Hellinger. E a de baixo é a abertura, né? A expansão que eu coloco pela perspectiva espiritual e energética, tá? Então vamos lá. A primeira diz assim, ó. Lembra do ajudado, né? Tomar apenas o que precisa. Então o ajudante ele vai ajudar com o que ele pode, né? E o ajudado vai tomar apenas o que ele precisa. Agora, quando a gente traz a perspectiva espiritual, a gente vai expandir um pouco mais, né? Quando o Bert tentou trazer esse conceito, o que ele estava falando, né? A gente se colocar numa posição, quando a gente está recebendo ajuda, de ficar somente, é claro, né? A gente não tem muito o que explicar aqui, né? É receber essa ajuda e tomar. Tomar não é só receber, né? É usufruir daquilo, é aproveitar aquilo, né? É absorver aquilo na vida, mesmo que seja uma ajuda material, né? Dentro do que supra a nossa necessidade, nem menos nem mais, né? E aí a visão espiritual da coisa, que é o que eu quero trazer para vocês, vai dizer o quê? Que eu recebo o que me ajuda a me mover, né? Como assim o que me ajuda a me mover? Imagina que a ideia aqui é não ficar num processo de eu preciso de ajuda para resolver todos os meus problemas, todas as minhas questões espirituais, né? Muitas vezes a gente está vivendo processos de, como se diz, bloqueios na vida, né? Situações onde a gente não consegue avançar. E muitas vezes isso não é só emocional ou não é só mental. Muitas vezes isso também é espiritual, também pode ser energético. E a pessoa que está ajudando a gente, muitas vezes ela vai ajudar com o que ela tem, certo? Então, se a gente tem uma questão espiritual, mas a gente percebe que, por exemplo, uma pessoa convida a gente para dar uma volta no parque, né? É a ajuda que ela tem para oferecer. Essa ajuda, de uma forma muito limitada, a gente vai entender que aquilo não vai ajudar, que eu tô precisando de auxílio espiritual. Mas essa ação da pessoa é o que ela tem para entregar e o que eu posso tomar disso para aquilo que eu preciso, né? Então, eu recebo aquilo que me ajuda a me mover. Então, se eu não tenho naquele momento alguém que vai me ajudar especificamente no meu espiritual, mas tem uma outra pessoa, uma outra circunstância me ofertando ajuda de uma outra maneira, eu posso receber aquilo, utilizar aquilo de uma forma que vai suprir o que eu preciso, ok? Ficou claro? Então, e essa ajuda, ela tá, essa dinâmica toda, ela tá a serviço de um movimento que precisa ser feito, né? E movimento não é só assim, bora, vamos resolver. Um movimento é algo que a gente faz em direção à solução. Oi, Dri, tudo bem? Bem-vinda. Entendi. Então, esse primeiro item é sobre isso, certo? Então, eu recebo o que me ajuda a me mover, ok? Então, a gente vai passar para a próxima, né? Gente, eu falo muito né? Eu sei. Ai, se alguém conhecer alguma técnica aí, talvez eu tenha que fazer hipnose para tirar, porque olha, é uma coisa muito chata. Me perdoem, tá? Se eu ficar repetindo muito, e espero que não distraia aí vocês do conteúdo. O segundo item, o que a visão sistêmica... Michele, né? O que a visão sistêmica fala? Eu tô olhando minha colinha aqui, porque aqui a tia Lu não enxerga, tá, gente? Saber quando e como pedir ajuda. Então, o ajudado, lembra que eu falei no começo? Que ele tem um papel ativo no processo? A gente entende, lembra, aqui na 3D, na Matrix, que o ajudado, ele tem uma posição passiva.
Mas quando a gente expande para a visão espiritual, multidimensional, energética, a gente percebe que não, é uma troca. Então, ambos estão recebendo e entregando. Então, pela visão sistêmica, a gente entende, através do autoconhecimento, o momento certo de pedir ajuda e como pedir essa ajuda. Isso vai exigir da gente uma reflexão, muita coragem, muitas vezes, e ação. Muita gente não consegue pedir ajuda, né? Quem aqui já passou por isso, né? Às vezes, desculpa. Muitas vezes a gente precisa muito e a gente deixa de pedir porque a gente tem crenças limitantes que colocam a gente num lugar de autossuficiência, por exemplo, muitas vezes de um orgulho, né? Que diz que se eu peço ajuda, eu tô me colocando, eu tô me rebaixando. Então, são muitas coisas que, né, impedem a gente de acabar pedindo ajuda. Esse momento que eu tô dizendo aqui é saber, a gente já superou isso, a gente tem coragem de pedir ajuda, mas a gente precisa entender quando e como pedir. Quando que a gente pede ajuda? Quando a gente sabe até onde a gente tem condição de ir. Então, se eu tô vivenciando um problema e eu preciso resolver, digamos que esse problema precisa de etapas para chegar na solução, que é o processo básico de qualquer coisa a ser resolvida. E eu percebo que dentro das limitações que eu estou vivenciando, eu consigo ir até um ponto. Daquele ponto para frente, eu vou precisar de ajuda. Então, eu preciso sentar, eu preciso refletir, eu preciso me conhecer para saber até onde eu consigo ir. E esse até onde consigo ir envolve várias coisas, que aí eu vou entrar na questão espiritual. Que diz assim, sem invasão, né, ou sem invadir energeticamente, e também sem trazer a frequência da obrigação. Eu já vou explicar a parte do recusar e agradecer. Por quê? Se eu sou a pessoa que precisa de ajuda e eu percebo que em um ponto X ali eu vou precisar de ajuda, eu preciso saber também para quem pedir, né? Quem de alguma forma eu sinto que vai estar disponível para me ajudar. E isso precisa ser feito de uma forma respeitosa, porém realista. Se eu me coloco numa posição de vítima, por exemplo, energeticamente eu invado o campo da outra pessoa. Isso não quer dizer que a gente está fazendo por mal, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Se a gente está com desequilíbrio emocional, se a gente está num turbilhão mental de medo, de escassez, de tudo isso, se a gente está vivenciando alguma abordagem espiritual, né, alguma interferência espiritual, se a gente tá com a energia baixa, muitas vezes a gente vai se colocar numa posição ali, numa postura que vai claramente mostrar o desequilíbrio. E sem falar que se o problema for complexo, é mais desafiador para o ajudado. Por isso que existe ali no processo de troca a necessidade de agir de um lugar de eu preciso de ajuda. Mas não significa que isso vai estar sempre no lugar de vitimismo. Porém, é importante lembrar que é desafiador para o ajudado estar numa posição de equilíbrio. Então, se uma das pessoas ali envolvidas das situações é a parte que precisa de ajuda, é esperado do ajudado, e aí eu falo para quem está nessa posição, não se cobre o tempo inteiro de estar em equilíbrio. Então pode ser que você peça ajuda chorando, você pode sentir necessidade de desabafar, entendeu? De contar a história. Isso faz parte, não se sinta mal, não se sinta culpado. Agora observe até onde isso pode estar invadindo o campo da outra pessoa, ok? Energeticamente falando, é a mesma coisa que eu falei na outra aula. É como se fosse entra num processo de vampirismo mesmo. Porque a pessoa está em necessidade, existe uma falta ali. E a pessoa que está em falta, com alguma carência, ela acaba impactando o entorno, né? Então, assim como o excesso de ajuda também
a imposição de ajuda, enfim, pode ser um fator que afeta, como eu expliquei na outra aula, né? E a questão da obrigação, quando a gente tá na posição do ajudado e a gente pede ajuda, então já passou por todas essas etapas, a gente pediu ajuda. Isso não significa que por mais que a gente entenda que a pessoa, ou a empresa, ou o país, ou né, o grupo que seja, que a gente está pedindo ajuda, estaria disponível para ajudar, não significa que eles vão estar, ok? A gente não pode criar uma expectativa de que existe uma obrigação do outro ajudar a gente, uma vez que a gente está pedindo. Eu já vou explicar por quê depois, tá? Então, é importante a gente também olhar para isso, porque energeticamente falando, isso gera, e sistemicamente também, gera um emaranhamento. Quando eu crio uma expectativa sobre o outro, de que uma vez que eu peço, ele tem que atender. E aí, se ele não tem como atender e eu tô mais desequilibrado de necessidade, eu posso ficar nessa posição egóica e a coisa desandar de vez, né, para todo mundo. Então, realmente é importante observar isso. Agora, a questão de recusar e agradecer. Pode acontecer, por exemplo, da gente pedir ajuda, a gente tá nessa posição, a gente pede ajuda, a gente soube pedir, a gente né, fez por onde, fez todo o processo, o momento certo de pedir, mas aqueles aos quais a gente pediu ajuda, né, como a gente tá vendo aí no Sul, depois eu vou voltar lá no primeiro para comentar o que tá acontecendo no Sul também, que é importante, eu fiz assim na outra aula. A gente percebe ali no processo que o que a outra pessoa tem para oferecer não é o que a gente precisa, não é o que a gente tá pedindo, mesmo que ela esteja fazendo com a maior boa vontade. Então aqui entra aquele lugar de consciência do ajudado, de que vai ter uma necessidade, possivelmente, de recusar, só que aí tem que agradecer. Então não é aquela coisa do tipo, sai daqui, não foi isso que eu pedi, ou começar a julgar e começar a entrar em atrito. Não, mas é ter uma maturidade de dizer, olha, super agradeço, mas realmente isso aqui não vai acabar suprindo o que eu tô precisando, né? Então, eu queria ver se é possível isso. Se não for, tudo bem, né? Eu recuso o que você tá entregando e com muito respeito e gratidão. E segue com a vida. E vai buscar ajuda em outro lugar. Vai ver o que você consegue fazer, tá? Sem entrar no processo de emaranhamento energético, tá? Porque isso daí realmente atrapalha demais, inclusive o processo, piora o processo ali, que já é um problema que precisa ser resolvido, né? Então a gente arruma mais pra cabeça. E aí é claro que a pessoa que tá oferecendo ajuda, a gente não tem controle sobre o que e como ela vai reagir, de que forma ela vai lidar com isso. Isso é um processo dela. Então, como ajudados, a gente também precisa ficar atentos para não entrar no processo de culpa. Se a gente está fazendo isso de um lugar de maturidade, ok, seguimos com a vida, né? E a gente fez a nossa parte de agradecer, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho no primeiro e vamos fazer um paralelo com a situação que está acontecendo no Sul aí, né? Porque eu sei que muitos de nós estão, a maioria, né, no Brasil e no mundo tá na posição de ajudante, e até curioso porque hoje a live realmente tem menos gente, né? Porque as pessoas que precisam de ajuda estão correndo atrás de buscar ajuda, né? Mas de qualquer forma tá disponível aqui depois, quem quiser compartilhar. Mas se você que vai me ouvir em algum momento, vai chegar nessa live, está no lugar de receber ajuda, e você tá aí nesse processo do Sul, esse é o momento onde você vai receber, você vai tomar praticamente tudo, porque você está precisando de praticamente tudo, né? Então, o que eu tô podendo presenciar com pessoas que eu conheço, inclusive, que estão ali no meio do furacão, é que toda ajuda realmente está gerando um movimento, né? Uma vontade até maior de reconstrução,
né? Muitas pessoas estão resgatando uma vontade, uma garra dentro delas para fazer o novo, né? Então, já que tudo foi derrubado, foi levado pela água, tudo foi destruído, a gente pode construir de uma nova forma. E toda essa troca, toda essa ajuda que está acontecendo está realmente impactando a todos, inclusive os ajudantes, né? Então, os ajudantes estão também se colocando em posição de ajudados, muita gente com esse nível de consciência e percebendo o quanto eles estão recebendo nesse processo, né? Que impacta todos nós. E voltando para o segundo item, de que forma a gente pode olhar para o segundo item pela perspectiva aí de quem está recebendo ajuda no Sul, é que eles estão também, eu consigo ver dessa forma, eles estão fazendo, eles estão sabendo pedir, eles estão, na verdade não tem nem como, né? Muitas vezes eles nem estão precisando pedir, a gente já está se mobilizando para ajudar e eles estão conseguindo se organizar para dizer para a gente o que eles precisam, em quais locais, né? Quais abrigos precisam disso, outros precisam mais daquilo, outros precisam menos, aí no outro dia muda, né? Então, tudo tá fluindo realmente nessa dinâmica de forma que eles possam receber. Claro que existem questões sociais, políticas envolvidas, eu não vou entrar nesse patamar aí de conversa, mas dentro da posição deles, de pessoas que estão necessitadas e muito necessitadas, na posição de serem ajudados, a mobilização está sendo realmente de troca, então eles não estão exclusivamente nesse lugar, muita gente está recebendo através do exemplo deles como ajudados, né? Terceiro item, não se colocar como filho do ajudante. Então, o que o Bert estava querendo dizer aqui? A posição lá do ajudante era não se colocar no papel de pai ou mãe do ajudado. E aqui é o inverso, claro. Nesse caso, eu coloquei aqui o padrão de criança interior ferida, que é o que o Bert Hellinger está falando. Quando a gente está vivendo um momento onde a gente precisa de ajuda, isso pode continuar sendo de um lugar de adulto. Claro que nossa criança interior estará lá. Todo mundo tem criança interior. A maioria não está muito equilibrada e está tudo certo, a gente segue se trabalhando. Mas quando a gente perceber que a gente está criando uma expectativa de que o outro vai salvar a gente, e aí linka com o primeiro item, a gente precisa dar 10 passos para trás e reorganizar ali o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo. Porque se a gente entrar nessa dinâmica, a gente perde o controle e a vida continua ou piora essa bagunça toda, tá? Então, quando eu pus aqui, pela perspectiva espiritual, padrão de criança interior ferida, eu tô falando não só dessa vida. Essa questão da criança interior ferida, ela é um padrão do ser humano na Terra. Assim, não importa que vida que é. É uma coisa que se arrasta por muito tempo. Por quê? Porque a gente ainda está aprendendo como lidar com os filhos, a criação, a educação, a disciplina, o preparo dessas pessoas para a vida. E faz parte do processo. Então, muitos de nós vivenciamos situações traumáticas em níveis variados, cada um com a sua história. Às vezes o que é super traumatizante para mim não é para você, e tá tudo certo, e vice-versa. E que isso mexe na forma que a gente lida com a vida. Então, é importante lembrar disso, que muitas vezes esse lugar mais infantilizado de tentar buscar ajuda ou acreditar que o outro vai cuidar da gente, ele se arrasta mesmo, e muitas vezes uma forma de perceber se ele tá mesmo crítico e pode estar vindo até de outras vidas, né, de vidas passadas, é quando a gente se coloca em lugar de vitimismo, quando o vitimismo está instalado. Não é quando a gente está num estado
né, naquele momento de crise a gente acaba se sentindo perdido e sozinho, não é isso. Mas às vezes a coisa tá tão incrustada na gente que a gente vive a nossa vida, mesmo quando não tá tendo tantos problemas, a gente está vivendo no padrão da vítima. E a gente acaba se sentindo o tempo inteiro vulnerável, enfim, né? Então é importante observar isso. Replicando, caso você seja uma pessoa que está vivenciando as coisas no sul, dentro dessa perspectiva, observa como você está se colocando, né? Mas, pelo também que eu estou acompanhando, as pessoas estão realmente se colocando de forma madura. Elas estão aceitando ajuda num momento onde não tem o que se discutir sobre receber ou não ajuda, né? Então, existe uma força-tarefa interna e externa acontecendo ali de um modo geral, e as pessoas estão vivenciando o luto, a perda, elas não estão vivenciando o vitimismo ou feridas da infância, elas estão vivendo o presente, a dor do presente, né? Então, que a gente utilize também esses exemplos, essa referência que eles estão colocando pra gente, a gente que não tá lá vivendo isso, como reflexão e aprendizado, né? Vamos pro próximo, então. O próximo diz assim: considerar todos os sistemas envolvidos e não apenas o ajudado. Isso é o mesmo que estava lá na outra aula e eu repliquei aqui. Mas por que eu repliquei? Porque numa situação onde a gente enxerga que existe uma necessidade de ajuda, geralmente o ajudado, ele é o que tem o holofote, certo? Porque é o que startou ali a dinâmica da ajuda. Porém, o ajudado, ele é uma parte de vários sistemas. Então, para que aquele ajudado se apresentasse esse momento crítico que ele está vivendo, é importante que a gente olhe para o entorno. Então, muitas vezes, esse ajudado, ele está representando um ou mais sistemas que estão em necessidade, né? Estão precisando de ajuda. Não quer dizer que a gente, se a gente está ajudando, a gente vai ajudar todo o sistema, assim, eu vou ajudar a família toda. Não, mas se a gente ajudar aquela pessoa no nível, aí a gente entra já, energético, espiritual, a gente está ajudando todo mundo. Então, por exemplo, se tem uma situação onde eu sou o ajudado, certo? Eu preciso lembrar que aquela ajuda que está sendo oferecida para mim não vai ser utilizada só por mim, certo? Todos os sistemas que eu faço parte, de alguma forma vão ser impactados. Então, por exemplo, se eu sou um pai de família e eu perdi meu emprego e não tem outra pessoa que possa prover naquele momento, eu estou buscando trabalho, não estou conseguindo, então eu vou pedir ajuda. Eu percebo que eu preciso pedir ajuda. Eu peço ajuda para alguém, essa pessoa vai me ajudar, mas é importante que eu lembre que essa pessoa não está ajudando a mim, está ajudando a mim e a toda a minha família, ao sustento ali da minha família. Não que a pessoa vai me dar o dinheiro, né? Mas a pessoa pode me indicar um trabalho, me indicar para alguém que está precisando de um trabalho, enfim, né? E lembrar que eu também faço parte de outros sistemas, por exemplo, os sistemas dos desempregados, o sistema dos homens provedores que estão desempregados, os sistemas dos pais de família daquele país que não estão trabalhando, que estão financeiramente em necessidade, percebe? E às vezes isso vem, por exemplo, de família, são padrões repetitivos. Então eu venho de uma família onde esse padrão é repetitivo. Os homens têm dificuldade de prover, por exemplo, percebe? Então tudo isso leva a gente sempre para um caminho de solução permanente. Então, se eu sou um pai de família e estou buscando essa ajuda, maravilha, recebi ajuda, que bom, mas eu preciso fazer o exercício de lembrar que eu cheguei nessa situação
E da onde que vem isso? O que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? É um padrão familiar? É um padrão espiritual? Enfim, é uma coisa da sociedade onde eu moro? Eu vou me conformar com isso? Como eu posso mudar? Percebe? Então, essa parte aqui é uma reflexão do ajudado que ele pode fazer depois que ele já resolveu o problema, tá? É um respiro, né, que a gente tem, mas lembrar que eu preciso mudar isso para não afetar depois, novamente, né? E eu pus aqui, julgar ajuda. É um pouco do que eu falei no segundo item. Muitas vezes a gente vai receber essa ajuda ou vai, no caso, né, às vezes alguém vai oferecer ajuda e alguém que a gente não gosta, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado também, como, por exemplo, está acontecendo no Sul, né? Muitas pessoas que estão oferecendo ajuda, muitas vezes são pessoas que são da mídia ou têm como se diz, estão expostas aí na mídia, e aí tem gente que concorda, que não concorda, que acha que é isso, que é aquilo, e nessas horas não vem ao caso, né? Se a ajuda está sendo oferecida e o ajudado está em necessidade, quer dizer que se for de alguém que ele tem uma opinião diferente, ele vai recusar? Ele só vai aceitar das mãos de quem ele acha que pensa como ele? Então é importante a gente também refletir nisso quando a gente se coloca ou a gente está nessa condição de ajudado. E a ajuda em si também, tomar cuidado para a gente não julgar a ajuda no sentido de é diferente quando a gente percebe que aquela ajuda não é exatamente o que a gente precisa, mas a gente acaba, por exemplo, pondo defeito onde não tem do que está sendo ajudado, né? Do que está sendo oferecido como ajuda, por exemplo. Então, é muito sutil a diferença entre observar se aquilo realmente vai auxiliar de forma isenta, sem entrar em afetação, em atrito, em conflito com a pessoa, e quando a gente julga a ajuda, certo? Então, por exemplo, digamos que esse exemplo do pai de família que precisa de um emprego. Esse pai de família, ele tem muita experiência em construção, por exemplo. Ele sabe tudo sobre construção. E ele busca alguém para indicar alguma coisa. E a pessoa oferece para ele uma indicação de metalurgia, de metalúrgico. Só que ele não tem experiência nisso. E muitas vezes a pessoa não foi atrás. Ela simplesmente, né, acha que é um emprego de metalúrgico. Você não tá precisando? Então, aí o ajudado pode falar, não, eu te agradeço, mas realmente esse tipo de trabalho não vai me ajudar. Talvez eles nem aceitem, porque eu não tenho experiência. Então, eu te agradeço, né, mas realmente não vai me ajudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém vai lá e oferece um trabalho dentro da experiência da pessoa, mas é numa empresa menor, com salário menor, e foi a única coisa que apareceu naqueles últimos meses, e a pessoa realmente está com boa vontade, e o ajudado fala, mas nossa, achei que o fulano podia oferecer uma ajuda melhor, uma empresa melhor, o que pagasse melhor, esse emprego entende? Então é diferente, tá? Observem isso. Vamos pro último então, agora. Como a gente tava falando de julgar, né? Eu acabei avançando aqui um pouco agora que eu vi, que é o não julgamento, aceitar e amar o outro exatamente como ele é, mesmo sendo diferente de mim. Eu sei que aqui o aceitar e o amar é bem desafiador para todo mundo, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas depois a gente pode conversar melhor sobre isso e a gente olhar pela perspectiva energética e espiritual, como que isso pode ser traduzido de forma consciente e não romantizada, né? Então, se eu tô na posição de ajudado, é importante eu perceber que a outra pessoa, aquela que tá me ajudando, ela é diferente de mim. Ela tem uma visão de vida diferente da minha, uma experiência de vida diferente da minha. E que
por mais que ela tenha boa vontade, ela tem sombra e luz, assim como eu sou ajudado, eu tenho sombra e luz. Então nem sempre a pessoa vai saber o que dizer, vai saber como ajudar, vai saber o tempo, a urgência, né, da necessidade. Por mais que a gente fale, cada um tá vivendo a sua vida. O importante é a gente aceitar fatos. Quais são os fatos? Que aquela pessoa é um ser humano comum, como eu, e ela tem os problemas dela também como eu. Naquele momento, talvez eu seja a pessoa mais necessitada. Porém, um dia aquilo pode reverter. E a gente precisa olhar para isso de forma natural. E esse amar tem a ver com a aceitação mesmo, a aceitação com naturalidade. Não é, eu posso discordar da pessoa tranquilamente, com respeito, mas eu preciso aceitar as diferenças. E aí é esse ponto que eu queria dizer, né, para vocês. E aí eu trouxe, né, pela perspectiva espiritual, aceitar ajuda sem julgar o ajudante. É isso, é um pouquinho que eu falei já no anterior. Quando a gente olha para ajuda, para a dinâmica da ajuda como troca, a gente tira as outras pessoas dessa dicotomia, dessa dualidade, dessa polarização de que um é o herói e o outro é o que tá... não sei qual seria a diferença. Não é o herói e o vilão que eu quero falar, mas é aquele que precisa ser salvo e o herói. A outra pessoa, ela também vai receber. Não existe herói, existe uma pessoa tentando fazer o seu melhor para ajudar a outra. E nesse processo ela vai aprender algo. Assim como o ajudado não é... A gente não pode olhar para o ajudado de forma que ele é uma vítima, que ele não tem capacidade, que ele... Aquele momento de vulnerabilidade representa o todo daquela pessoa. Não é. Aquela pessoa está passando por aquele momento. Depois aquele momento vai mudar. E ela vai estar em outro lugar, no sentido da vida, né? No lugar da vida dela. Num outro lugar de força. No outro dia, a pessoa que ajudou, ela que vai estar na situação mais vulnerável. E é isso. Então, a gente está sempre trocando de lugar. Por isso que esse entendimento é libertador e faz com que a ajuda ela tome força. Porque quem é o protagonista disso aqui? A troca. Os personagens, eles são essas peças que se movem e operam a troca. Mas quando a gente olha para a troca, quando o ajudante e o ajudado olham para a ajuda como troca, é outro paradigma. Aí sim a gente pode falar da nova consciência, da expansão da consciência, do despertar da consciência, de sair da Matrix e de enxergar por uma nova perspectiva. E aqui eu vou fazer o link com o que está acontecendo no Sul, que é a oportunidade que a gente está vivenciando todos juntos de criar novos métodos de construção, de cooperação. E como isso no nível energético, quem consegue ver, quem tem a habilidade ali desperta de ver as energias e ver essas dinâmicas, sabe do que eu tô falando. É muito mais harmônico. E um ambiente harmônico energeticamente, ele propicia progresso. Quando esse ambiente não é harmônico, não tem harmonia vibracional, tudo trunca. E não é só a vida do azarado que precisa de ajuda, porque ele não é azarado. A vida do ajudante vai também enroscar. O processo ali geral, lembra que não é só um ou outro, são sistemas. Então, às vezes, essa desarmonia impacta os sistemas dos quais essas pessoas fazem parte. Então, imaginem que nesse olhar que a gente está tendo aí para a questão do Sul, quando a gente se recusa a entrar em polarização, por exemplo, energeticamente, a gente está ajudando. Se eu vejo um post onde um tá atacando o outro e eu me recuso a terminar de olhar esse post,
a entrar nos comentários e entrar nessa egrégora, eu estou ajudando. Eu tô ajudando aquela pessoa que tá com a casa destruída e tô ajudando aquela pessoa de boa vontade que tá realmente envolvida querendo ajudar. E isso tudo, eu estou ajudando também essa troca, eu estou fazendo parte dessa troca de forma consciente, de forma iluminada, e eu sei que a minha ajuda, que é a troca ao qual eu escolhi vai espalhar. É como escolher ver um filme que deixa a gente triste, escolher ver um filme que deixa a gente com a frequência mais alta. Percebe? Então, cada um tá no seu nível de consciência. Muitas pessoas se identificam com a polarização. Elas se nutrem disso e a gente respeita. Mas a gente tem poder de escolha. Conhecimento é poder. Então, se eu faço meu processo de autoconhecimento, se eu busco expandir cada vez mais a consciência, eu sei que a vida não é só isso aqui, né? Tudo é energia, nós somos consciências multidimensionais, e se a gente está disposto a viver de forma diferente, renovada, a gente vai fazer essas reflexões, a gente vai ter o poder de escolher. E se a gente perceber que a gente está caindo nessas ciladas da polarização, por exemplo, dessa dualidade, a gente precisa se resgatar. E de novo, se a gente não conseguir, vamos pedir ajuda, tá? Inclusive, esse é o meu trabalho aqui, além de estar fazendo o meu processo pessoal e estar crescendo muito com tudo que está acontecendo, eu tô aqui para estender a mão para quem ainda não está conseguindo entender tudo isso e percebe que ainda oscila, né? Tem muita gente que tá dos dois lados, né? Do ajudado e do ajudante, tá vendo a energia cair, né? Então, uma notícia ali de dificuldades, seja causadas por pessoas ali que estão no processo, ou quem tá ajudando, governos e aquela coisa toda, e cai a energia. Então, respira. Por exemplo, assiste essa live, faz o seu momento de conexão, se coloca novamente num lugar mais equilibrado, tome decisões. Ou se você tá na vibe de realmente levar uma mensagem poderosa e você sente que você precisa colocar isso na rede social, faça, mas faça com consciência, faça de um lugar onde você está percebendo que vai existir uma troca ali, né? Então, se você sente de fazer um post mais assim de reflexão, trazer para provocar as pessoas a entrar num questionamento, faça isso com palavras de alta frequência, sem usar ataque, sem colocar o seu ego na frente, sabendo que é por uma coletividade e não para você satisfazer uma necessidade do seu ego, por exemplo, de ter razão, né? De ser reconhecido, né? De ter aliados só pela sensação, o prazer de ter aliados, percebe? Então é algo diferente. Então é isso, gente, que eu queria trazer hoje para vocês. Hoje eu fecho, né, esse conhecimento aqui que eu preciso transmitir e que me trouxe muita reflexão também, muito aprendizado e continuar trazendo, inclusive na minha própria vida. Eu vou deixar disponível, né, vai ficar gravado. Vou pedir, por favor, para vocês assistirem de coração, não para mim, lembra, é uma troca. Esse conhecimento foi passado para mim e foi me pedido para passar para frente. E eu sei do valor dele, então vamos aproveitar isso, porque é um conhecimento que vem de consciências superiores, que estão aqui para ajudar a gente aqui no planeta Terra a ascensionar, a iluminar, a realmente despertar, expandir a nossa consciência para a nova Terra. Tudo que está acontecendo é sim um chamado coletivo para a nova Terra, assim como está acontecendo em outros lugares, outras catástrofes, provocadas ou não, naturais ou não. A gente que está aqui junto, despertando, expandindo a consciência, a gente precisa respirar,
sabe, tomar um fôlego, não entrar em identificação e lembrar, estamos caminhando para a nova terra, o que eu posso fazer, que perguntas eu preciso fazer para fazer parte disso e mudar, sair desse padrão que fica aqui só girando em círculo e começar a espiralar, né? Então, espero que tenha feito sentido, tenha ficado claro. Quem quiser trocar ideia comigo sobre o assunto no inbox, tô lá, né? Eu respondo, a gente conversa. Quem sentir no coração de que precisa de ajuda, conta comigo nesse despertar de consciência, no seu processo de autoconhecimento, né? Pela perspectiva multidimensional, sistêmica, com essas consciências que trabalham aqui na Terra com a gente, tem as outras que trabalham pela perspectiva cósmica, e tem muito para ensinar pra gente, né? Então que a gente possa abraçar os nossos ancestrais, a sabedoria deles, e abraçar também essas consciências que trazem novas perspectivas, porque elas já passaram pelo que a gente está passando, né? São os outros professores também, professores do passado, professores do futuro. Ok, gente? Então, gratidão quem passou aqui esse tempo comigo, quem vai passar em outro tempo, espaço, consciência aí, em outros momentos, e a gente segue juntos nesse processo, tá? De despertar, de expansão da consciência, que é o que eu chamo de consciência multissistêmica, né? Então, a gente percebe que somos seres sistêmicos e multidimensionais, e por isso jamais estamos sozinhos. Tá bom, gente? Um grande abraço. Gratidão, fiquem na luz e seguimos juntos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.